Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre a série O Mundo Sombrio de Sabrina. Bora lá? Bem pessoal, como eu falei, o tema de hoje vai ser sobre se é bom ou não é bom, se eu gostei ou não gostei, algumas curiosidades sobre O Mundo Sombrio de Sabrina. A série já está disponível com a primeira temporada completa na Netflix. Vou falar um pouquinho do plot dela, dessa primeira temporada, porque nós temos um cliffhanger bem grande ali no final do último episódio, literalmente a última cena, das últimas cenas ali do último episódio. E algumas curiosidades que a série traz, alguns debates que a série também traz, que tá meio mascarada com esses artifícios da fantasia, no meio disso tudo com as bruxas, magia. Falando um pouquinho agora do plot. O plot dela é bem simples, por assim dizer, apesar de trazer um conflito interno para a personagem, que é o que? A Sabrina ela vai fazer 16 anos e quando os bruxos completam 16 anos eles têm que assinar o livro da besta. Que a besta, ou Satã, como eles chamam, é a divindade superiora deles ali na mitologia da série. Então é um grande evento que as tias dela estão esperando por isso há muito tempo. O aniversário dela é dia 31 de outubro, então é uma data relativamente, como é que eu posso dizer, importante para as bruxas. É o aniversário dela e ela está fazendo 16 anos, então ela tem toda uma cerimônia, todo um ritual para ela assinar o livro. Mas se ela assinar o livro, ela vai ter que deixar a vida dela como mortal para trás. Isso porque, além dela ser bruxa, ela nasceu de um bruxo com uma mortal, então ela é uma meia bruxa. Então ela tem que escolher se ela quer viver o caminho da luz, como um dos personagens coloca, que é o caminho dela continuar mortal, então ela não vai ter poder nenhum, exceto o normal que ela já tem, que já é da natureza dela como bruxa. Mas ela vai envelhecer e ela vai morrer num tempo de vida humano, normal, mortal, como eles colocam. Enquanto como bruxa, ela assinando o livro da besta, ela vai ganhar mais poder, vai se tornar quase mortal, ela não vai envelhecer, mas ao assinar esse livro, ela abdica da liberdade dela, como a liberdade da alma, a liberdade de escolha de viver com os amigos dela, o namorado dela, em troca de poder. E é justamente isso que faz a personagem entrar em dilema, porque até o momento ali onde acontece a cerimônia que ela tem que assinar, porque a série chega até esse ponto, isso não é spoiler. Eu vou tentar não dar nenhum spoiler, então por isso que eu não vou falar tanto do plot da série. Então quando a série chega nesse momento, ela percebe pelas palavras de um personagem que seria o sumo sacerdote, a pessoa, né, mais importante depois de Satã na religião deles. Então, e ele fala, e na hora, enquanto ele tá batizando ela, porque como eles chamam, é o batizado dela como bruxa, né, como ela vai renascer como bruxa depois que ela assinar o livro. Então ele fala que ela vai colocar, a partir do momento que ela bota o nome ali, ela abdica do nome dela, ela abdica dela por si só, dela como pessoa, porque ela tem que colocar a besta / Satã, como eles chamam dependendo do momento, em primeiro lugar. E ela não quer isso. Então ali e daí é o conflito dela, porque ela quer as duas coisas. Ela quer poder ser bruxa, viver como bruxa, mas também viver com as amigas dela, o namorado dela, nesse meio mortal. E isso é uma coisa que é impossível para os bruxos. Não foi pro pai dela, mas isso aí é uma coisa que ainda não foi desmistificado na série. Tem muito mistério ainda envolvendo os pais dela, então a gente não sabe exatamente como aconteceu, o que aconteceu.
Só se sabe que ele teve permissão do Lorde das Trevas também, como eles chamam, para casar com uma mortal. Mas tem muito mistério ainda em volta disso. Então a série, essa primeira temporada da série, ela gira em torno desse dilema, porque em todos os episódios ela se vê, a partir daquele momento, ela se vê entre ser mortal ou ser bruxa. Porque sempre acontece, são coisas diferentes em cada episódio que acontece, onde ela tem que lidar com os dois lados. Então é um dilema. E também tem os cochichos, vamos dizer assim, de uma certa personagem, que eu não vou revelar quem é, porque ela mesma vai se revelar depois no final, que quer que ela assine o livro. Existem dois personagens que querem isso, só que eles trabalham de formas diferentes, que é o que começa a entrar a curiosidade da série. Porque uma é uma mulher, ela aconselha, vamos dizer assim, a Sabrina a fazer certas coisas, até tentando levar ela a assinar o livro, tentando levar ela para esse lado de servir a Satã, o Lorde das Trevas, ou a Besta, que eles usam várias nomenclaturas para se referir a essa divindade, que tecnicamente é uma divindade, é o ser supremo deles ali, enquanto que tem o Padre Blackwood, se eu não me engano é esse o nome dele, eu não lembro, eu acho que é isso, que é o sumo sacerdote, que também quer que ela assine o livro, e daí, só que ele tem uma maneira diferente de agir, então fica essa dualidade ali dos dois lados, querendo a mesma coisa, mas agindo de forma diferente, que é o que? É o que eles trazem na série como uma das curiosidades, que é a força feminina / passiva e a força masculina / ativa, agressiva, vamos dizer assim. Não de uma maneira negativa isso, mas eles colocam isso muito bem distinto, essa dualidade na série, porque em um lado você tem essa personagem que ela de certa forma ela ajuda a Sabrina, porque ela quer trazer a Sabrina pro lado dela, então ela acaba ajudando ela em algumas coisas, praticamente em tudo que a Sabrina quer fazer, tem o dedo dela junto ali ajudando ela, e tem o lado masculino, que é do sacerdote, que quer ela, não importa como, o que aconteça, ele não vai medir esforços para fazer aquilo, de uma maneira, então, tecnicamente agressiva, que é o outro ponto que entra na série, que um dos principais motivos, antes de acontecer o aniversário da Sabrina, dela não querer ainda assinar um livro, fazer essa transição de escolher um caminho, escolher o outro, é que na escola onde ela estuda, tem uma das personagens que é amiga dela, Suzy, ela sofre bullying por parte dos jogadores, eu não sei se é jogador de futebol americano, acho que é futebol americano, porque não lembro se em algum momento da série falou isso, mas provavelmente é. Futebol americano, os principais do time ali, porque ela é uma menina, ela nasceu menina, biologicamente falando, só que ela se identifica como menino, então eles fazem bullying por causa disso nela. E a partir daí, e da outra amiga dela, da Ross, elas criam um clube, que a sigla desse clube, que eu não vou lembrar agora como é que é o título todo em inglês e nem em português, mas a sigla em inglês, que é a mais interessante, é o Wicca, que é W-I-I-C-A, Wicca. Alguns já estão familiarizados com esse nome, outros não. E em português a sigla ficou como magia, se eu não me engano, o que não remete à intenção que a sigla em inglês quer dizer. Que eu acho que foi a intenção dos criadores da série ter a sigla como Wicca, que é o Wicca, como uma curiosidade aqui, que é uma coisa que eu não vi em outros canais, apesar de eles só mencionarem, mas não explicar por que é o Wicca,
com base nos conceitos da série. A Wicca, resumidamente aqui, se vocês quiserem eu trago um vídeo explicando melhor. Ela é uma religião neopagã que se originou de ritos, de conceito espiritual dos antigos celtas, que eram os povos da Europa Ocidental. Nessa religião deles, na antiga arte, como eles chamam também, porque o Wicca é um nome moderno, vamos dizer assim, eles reconheciam duas divindades, a mulher e o homem, ou seja, existia uma deusa e um deus. Só que o deus ele era o consorte, a principal era a deusa, que remetia a energia feminina, a energia passiva, como a personagem essa que eu mencionei, que é o lado oposto do padre Blackwood. E é interessante porque eles trazem essa questão do homem e da mulher, dessas duas energias, desses dois lados que existem em cada pessoa. Então eu acho que é mais interessante a sigla em inglês por causa disso, porque nós temos um lado ali, porque a Wicca da série, ela é um clube que foi criado pela Sabrina e as duas amigas dela, a Suzy e a Rose, para ter um apoio, para todas as meninas do colégio terem um apoio para não sofrerem bullying, por causa que o colégio, por ter também o diretor, ele é a autoridade do colégio e ele não dá exemplo, ele dá maus exemplos. Então, tipo, por isso que os jogadores, esses 4 personagens, os 4 jogadores, eles praticam bullying de certa forma machista. O diretor é machista, isso é até mencionado por uma personagem na série, ele é colocado como machista, misógino. Então a Wicca, esse clube que foi criado, que só foi criado quando o diretor ficou de licença, porque senão ele não teria autorizado, ele é criado para dar apoio às garotas do colégio, as meninas do colégio que sofrem bullying por causa disso. Então por isso que é legal ter essa curiosidade do porquê Wicca. Não é só porque coincidentemente o nome completo do clube deu a sigla ali Wicca, não é por causa que tem essa remete a essa ideia dos antigos celtas, da figura feminina como uma líder, né? Resumindo, é isso. Então vai ter mostra esses dois lados. Outro ponto interessante, que é uma coisa que, apesar de ser um tabu, deve ser questionado, deve ser debatido, é até que ponto as pessoas elas seguem uma religião, até que ponto elas estão seguindo as palavras daquela divindade superior daquela religião, ou as palavras, os intuitos próprios de quem está à frente daquela religião. Isso fica muito claro no episódio do banquete, que eu não me lembro qual é o número do episódio, acho que é ali 8 ou 7, por ali, é um desses episódios que existe um banquete, que é uma tradição que existe desde não se sabe lá quando, isso na mitologia da série, onde uma das personagens ela é escolhida, uma das bruxas ela é escolhida e posta como para representar o sacrifício que uma outra bruxa fez lá ao se sacrificar para as outras terem o que comer. Resumindo, é isso. Mas ali a gente percebe, com uma outra personagem que aparece só naquele episódio ali, que ela explica os motivos dela para ter fugido do banquete, para ter fugido do sacerdote dela. E eu acho que é o ponto mais crucial de debate da série, porque é que nem eu falei, levanta aquela ideia, tipo, até que ponto é a divindade que está falando, até que ponto você está seguindo as palavras daquela divindade, ou são as palavras daquela pessoa que está à frente, que é colocada como representante na Terra. Isso fica muito, muito explícito nesse episódio, apesar de não ser uma coisa, como é que eu posso dizer, dita propriamente, mas dá pra perceber isso durante o episódio, sobre os acontecimentos que rolam durante o episódio. É um debate interessante, porque a gente tem que ver, né, até que ponto
isso se mistura, isso se mescla entre a ideia que seria da religião ou a ideia que é única e exclusivamente daquela pessoa que está à frente. Outras coisas interessantes, principais em relação à série, não de curiosidade, são os personagens. Fazendo um comparativo com a série antiga, aquela Sabrina Aprendiz de Feiticeira, fora os personagens, exceto o Ambrose, que é o primo da Sabrina, que é um personagem que não existe naquela série. Eu não lembro dele, pelo menos não lembro de mencionarem ele na série antiga. Os personagens principais ali, o Harvey, as duas tias, tia Zelda e a tia Hilda, elas têm personalidades muito mais desenvolvidas nessa série, no Mundo Sombrio de Sabrina, o que é muito legal. Elas são distintas, mas isso foi muito bem desenvolvido na série. As personagens em si, elas foram muito bem trabalhadas. Tem obviamente a Sabrina, e tem o Salem também, não podia faltar o Salem, obviamente. Então, resumindo, tipo, independente se você tem bagagem sobre o que é bruxaria, magia, independente disso, a série ela é divertida, ela é legal. Ela, tipo, dá pra assistir, não quer assistir um dia, dá pra assistir num final de semana inteiro a série, sem problema nenhum. Ela não é cansativa, ela é dinâmica, ela é rápida. Então é isso, pessoal. Se você gostou de Sabrina, dá o like. Se você gostou do vídeo, dá o like. Aconselho vocês assistirem Sabrina pra verem a série, seja por entretenimento ou seja pra saberem quais são os questionamentos que a série traz. Também é legal, pode ser independente da ideia que você tenha pra assistir a série é bem legal. Ela já tem toda, como eu falei, já tem toda a temporada disponível na Netflix. Como a Netflix, ela sempre disponibiliza a temporada inteira, então dá pra maratonar em 1-2 dias. E se você gostou, deixa o like, como eu falei, compartilha, manda ali pro amiguinho, pra amiguinha, lobinho, lobinha. E a gente se vê no próximo vídeo.